Sabe aquela sensação de que as empresas estão sempre correndo atrás, apagando incêndios? Isso geralmente é sintoma de dívida técnica. E quando boa parte do trabalho é só para manter as coisas funcionando ou apagando incêndios, que nesse caso seriam resolvendo problemas urgentes, isso é um sinal de que há grandes problemas de segurança e que riscos de segurança serão inevitáveis. E a pergunta que fica é: como que a empresa pode sair então dessa armadilha? Olá pessoal, eu sou o Gabriel Galdino e vamos continuar a explicar o capítulo 2 de Alice and Bob Learn Application Security da Tanya Junk, no qual a gente vai dar continuidade sobre os requisitos de segurança. Vamos lá? É nesse capítulo que ela aborda sobre criptografia, explicando como uma ferramenta matemática transforma algo ilegível, fazendo com que dados confidenciais continuem sendo protegidos. Isso garante que, mesmo que alguém intercepte o fluxo desses dados, faz com que essas pessoas não consigam compreendê-los sem a chave específica dessa criptografia. Nesse sentido, a criptografia ela tem uma característica interessante. Ela é bidirecional. Isso significa que você pode decifrar os dados para protegê-los e decifrá-los quando necessário. Além da criptografia, o que muitos confundem também é com hashing. O hashing, que também é citado no capítulo, funciona de forma diferente. Nesse caso, o hashing transforma o dado de forma irreversível, garantindo um valor fixo, o hash, a partir dos dados originais. E nesse caso, esse processo ele é unidirecional, ou seja, não é possível reverter o hash para obter os dados originais. Então, o hash, diferente da criptografia, ele é mais utilizado para casos de autenticação, como verificar senhas, porque mesmo que o hash seja exposto, os dados originais permanecem protegidos. E ainda sobre criptografia, a Tanya reforça a importância de aplicar tanto em dados em repouso quanto em dados em trânsito. São quando os dados estão sendo transmitidos. Se é em repouso, são quando os dados estão armazenados. Apesar disso, é importante que esse tipo de medida seja acompanhado por outras práticas. Porque esses dados, mesmo que não possam ser decodificados, eles podem ser excluídos, alterados. Então é importante você adotar outras medidas de segurança e não só acreditar que a criptografia vai salvar tudo. Continuando, você sabia que um gerenciador de senhas pode salvar a sua vida digital? Ainda neste capítulo, Tanya também aborda sobre senhas. E aqui ela sugere algumas práticas que você não pode deixar de lado. A primeira delas é o tão famoso gerenciador de senhas. E essas ferramentas de gerenciamento de senhas, elas precisam ser credenciadas pela organização. E junto com esse uso dessa ferramenta, é importante também construir uma política de reutilização de senhas, uma política para orientar os colaboradores sobre o uso e sobre a criação de senhas. Tanya também reforça sobre o MFA, o múltiplo fator de autenticação. E aqui também reforça sobre o uso de algoritmos de hash modernos para proteger as senhas armazenadas. E para isso existem vários requisitos importantes, temos até um guia da WASP que oferece um guia prático com dicas para fortalecer esse processo de autenticação, autorização, senhas, enfim, recomendo a leitura e vou deixar o link aqui embaixo. E outro tópico que a Tanya trouxe nesse capítulo, que pode até soar como ficção científica, é sobre a computação quântica, que apesar de ainda parecer distante, ela está chegando e pode sim trazer desafios para a segurança de aplicações. E para quem não sabe, diferentemente da computação tradicional, que processa informações através dos bits, que podem ser 0 ou 1, a computação quântica usa qubits, que podem estar em um estado de 0, 1 ou em ambos ao mesmo tempo, representando múltiplos valores simultaneamente. Então, para ficar mais claro, vocês podem imaginar que um bit clássico é como uma moeda. Olha só. Então, uma moeda que pode estar virada de um lado ou para o outro. Um lado é o 0 e o outro lado é o 1. Já um qubit, ele é como uma moeda girando no ar, podendo estar em ambos os estados, 0 e 1 ao mesmo tempo, e isso é o que a gente chama de superposição. Tá, esses são alguns conceitos clássicos para vocês entenderem mais ou menos como a computação quântica pode revolucionar o que conhecemos sobre segurança. E apesar da gente não saber quando a computação quântica vai se tornar popular, a gente já começa então a pensar sobre algumas ameaças práticas e a necessidade de evoluir as tecnologias atuais para lidar com esse cenário futuro. E aqui é o que a Tanya traz como reflexão para nós como profissionais de segurança. Mas me diz aí, já que estamos em um momento futuro da publicação do livro, você já consegue identificar algumas ameaças quando a gente fala de computação quântica?
E continuando sobre os requisitos, uma prática que a Tânia também recomenda é sobre as contas utilizadas em uma aplicação, que essas contas devem ser contas de serviço, projetadas especificamente para interagir com sistemas e aplicações, não contas vinculadas a pessoas. Esse tipo de gerenciamento de contas de serviços te possibilita, por exemplo, um controle mais eficiente e alinhado com o conceito de privilégio mínimo. Para quem não sabe, o conceito de privilégio mínimo é a ideia de conceder a cada conta apenas as permissões estritamente necessárias para realizar suas funções. Por exemplo, uma conta de serviço usada apenas para consultas em um banco de dados deve ter apenas permissões de leitura, enquanto uma conta que insere ou altera dados de uma aplicação, ela pode ter então permissões do CRUD. Além disso, outra recomendação que ela cita que é muito importante, e eu vejo também que é algo que as pessoas precisam também ter em mente, é que cada API deve ter uma conta de serviço exclusiva, reduzindo então os riscos de exposição. Continuando, temos também a recomendação de usar o HTTPS, que seria então a versão segura do HTTP. O HTTPS ele protege a comunicação entre o cliente e o server, impedindo que terceiros interceptem ou alterem os dados transmitidos. Isso acontece graças ao TLS, que é a versão atualizada do SSL. O TLS é um protocolo de segurança que garante a privacidade e a segurança dos dados armazenados e a segurança dos dados transmitidos pela internet, criptografando a comunicação entre o cliente, como navegador, e o server. E aqui eu posso dizer para vocês como é importante pessoas de AppSec também saberem de redes, infraestrutura, protocolos. Esse conhecimento vai ser um diferencial para você trazer análise, por exemplo, em ataques, ou também entender as vulnerabilidades de uma aplicação. E ainda dentro desse escopo, também temos algumas configurações importantes para o lado dos servidores. Isso porque pequenas configurações podem fazer total diferença. Por exemplo, desabilitar protocolos mais antigos ou inseguros, ou ajustar as preferências de criptografias para priorizar algoritmos modernos. Essas configurações evitam que os sistemas acabem usando métodos menos seguros, mesmo que temporariamente. E além de entender redes, entender código para nós profissionais de AppSec também é muito importante. E por isso código é o próximo tópico. E quem trabalha com código sabe muito bem como é importante escrever comentário. Os comentários são ferramentas importantes para a gente documentar o que esse código faz e o que está acontecendo nesse programa, ajudando tanto quem escreveu ou quem vai depois revisar essas linhas de código. Assim, comentários podem explicar, por exemplo, a lógica de uma função, ou o motivo de uma decisão técnica, ou até destacar pontos que precisam ser melhorados ali na aplicação. Mas, galera, é sempre importante ter cuidado aqui com o que você escreve nos comentários. Eles são textos que não vão ser executados, mas dependendo de onde estão, eles podem acabar sendo acessados de maneira que a gente não espera. E falar sobre isso é ainda mais relevante no código front-end, como em HTML ou JavaScript, porque esses comentários podem ser visualizados ou recuperados com ferramentas de inspeção de elementos. Por isso, informações confidenciais como senhas, chaves de API ou detalhes internos da empresa, como regras de negócio, nunca devem ser expostos ou inseridos como comentários. Aqui uma prática recomendada pela Tânia no livro é utilizar ferramentas de análise de código, como o SAST, para poder fazer uma revisão automatizada e identificar possíveis secrets, senhas, dentro do código através de comentários. Existem modos de você inserir esse tipo de análise de maneira automatizada na pipeline CI/CD. Hoje em dia, quem utiliza GitHub consegue, por exemplo, utilizar o Dependabot para poder trazer notificações do tipo. Então, hoje em dia já se vê uma série de ferramentas que facilitam a identificação desse tipo de exposição, porque isso é algo ainda comum, apesar de parecer tão simples. Tá, e se der tudo errado? Quem nunca pensou, é só fazer um backup? E aqui também o livro fala sobre backup e de como também só fazer backup não é o suficiente. É preciso testar esse backup, é preciso também testar o processo de restauração desse backup. Assim, ter um sistema de backup bem estruturado é uma forma de garantir que seus dados estejam protegidos contra falhas, ataques ou até mesmo erros operacionais. E algo que a autora também aborda é sobre você sempre ter cópias atualizadas dos dados armazenados em locais distintos. Por exemplo, realizar backups regulares e manter pelo menos uma dessas cópias em um local geograficamente diferente, fazendo com que aumente a resiliência do sistema. Aqui ela traz uma perspectiva de risco para questões de desastres naturais, mas obviamente trazer esse tipo de medida pode ter um custo muito alto. Então isso obviamente vai depender dos riscos, do apetite de risco do negócio, enfim. Mas vale a reflexão de você pensar sobre onde você armazena os seus backups. Se o malware, por exemplo,
contaminar o seu ambiente, ele vai conseguir contaminar também o backup? Então não custa lembrar, backups também precisam estar protegidos. Tá, e o backup ele só é útil quando você também consegue restaurá-lo de forma rápida e eficiente. E aí eu te pergunto, você testa regularmente o seu processo de restauração para ter certeza de que funciona da maneira esperada? Aqui a ideia é de vamos evitar surpresas durante um incidente real. Então para isso servem esses testes e essas simulações. Outro tópico também abordado nesse capítulo que eu também acho de extrema importância ser citado é sobre os recursos de segurança utilizados durante o desenvolvimento. Por exemplo, é muito comum a gente ouvir histórias de devs que acabam tentando criar suas próprias criptografias. Isso parece bem divertido porque traz a ideia de desenvolvedores proativos em querer construir soluções de segurança. Mas existe uma preocupação fundamental sobre construção de ferramentas de segurança quando já existem frameworks ou soluções já testadas e construídas por especialistas na área. Em muitos casos, essas soluções personalizadas, elas acabam sendo muito fáceis de serem exploradas. Por isso, o livro traz aqui como requisito e como uma medida de segurança é você utilizar os recursos nativos do framework que você utiliza, pois isso não vai só ajudar você a economizar tempo, mas também vai ajudar a reduzir significativamente os riscos. Funções como validação de entrada, gerenciamento de sessões, codificações de saída, são algumas das áreas onde os frameworks realizam aí um trabalho importante e se destacam. Essas soluções já construídas e testadas, elas já foram pensadas em uma diversidade de ambientes e também pensando em uma N possibilidades de ataques. Ou seja, não tem por que inventar a roda se já existem carros funcionando. E claro, se o framework que você está usando não tiver um recurso específico de segurança, aqui a autora traz uma recomendação que eu também corroboro, que é você buscar uma biblioteca de terceiro confiável. Escolher ferramentas que já foram testadas, ferramentas que já passaram por auditorias, são sempre mais seguras do que reinventar a roda. E falando sobre eficiência, vamos tocar aqui um tópico que é a relação entre dívida técnica e a dívida de segurança. A dívida técnica, como já conhecemos, se refere então ao custo que acumulamos quando optamos por soluções provisórias ou quando precisamos de alguma solução rápida no código, ao invés de implementar algo mais robusto ou planejado. Isso inclui desde o uso de código mal implementado e difícil de manter, até mesmo a falta de atualizações de bibliotecas ou frameworks. Embora essas escolhas elas pareçam inofensivas ali no início, ao longo do tempo, elas criam um efeito cascata que podem comprometer seriamente a segurança de todo o sistema. Pensa só, quando uma organização acumula dívida técnica, ela acaba perdendo agilidade e tendo dificuldade de tanto implementar medidas de segurança ou a responder a incidentes de segurança de maneira rápida. Um exemplo clássico disso é um ciclo de desenvolvimento lento, em que mesmo atualizações emergenciais acabam demorando meses para serem aplicadas. E essas circunstâncias acabam deixando as aplicações vulneráveis a ameaças que poderiam ser mitigadas mais rápido. Vamos concordar que essa dívida técnica pode enfraquecer então as defesas da organização, visto que sistemas desatualizados ou mal estruturados acabam se tornando também alvos fáceis de ataques, justamente porque não acompanham as práticas de segurança mais recentes. E é isso que a autora fala sobre dívida de segurança, que são problemas que poderiam ter sido evitados se a infraestrutura estivesse bem construída, bem mantida. E aqui no livro, a Tânia Janca, ela ilustra isso muito bem, trazendo uma história com o Bob, contando, por exemplo, o caso de equipes que enfrentam processos burocráticos e ciclos de desenvolvimento lentos. Eu imagino que aqui muitas pessoas podem acabar se identificando. O resultado, então, é um ambiente paralisante, com toda mudança ou inovação lenta ou travada. Assim, a gente chega na conclusão de que se a maior parte do tempo é gasta apenas tentando manter as operações básicas funcionando e apagando incêndios, porque tudo que chega é uma urgência, logo, isso nos leva inevitavelmente a ter problemas de segurança. Planejar, priorizar melhorias e manter sistemas atualizados são passos fundamentais para evitar que dívidas técnicas se acumulem e também transformar isso em dívidas de segurança. Veja como a AppSec não é só sobre código, redes, mas também com uma mentalidade de desenvolver e planejar software. Seguindo então um livro, agora ela fala sobre um tema mais específico que é sobre upload de arquivos. Vamos pensar assim, permitir que usuários enviem
enviem arquivos para a sua aplicação é, em termos de risco, um passo além da validação de entrada tradicional. Enquanto normalmente lidamos com campos de textos ou números, o upload de arquivos traz a possibilidade de lidar com arquivos potencialmente maliciosos que podem conter desde scripts prejudiciais até malware sofisticado. E uma boa prática recomendada no livro é utilizar componentes de terceiros confiáveis projetados especificamente para lidar com o upload de arquivos. Além disso, ao receber arquivos, sempre considere o cenário mais desafiador. Por exemplo, limite os tipos de arquivos que podem ser enviados para aqueles que oferecem menos riscos, como imagens em formatos comuns, como JPEG, PNG. Também é importante evitar que o usuário consiga submeter arquivos executáveis que possam ser executados diretamente no sistema. Além de você pensar na parte do upload de arquivos, é prudente você também pensar como esses arquivos vão ser armazenados e manipulados. Por isso, sempre valide o tipo e o tamanho dos arquivos antes de aceitá-los. Renomeie os arquivos para evitar caminhos ou nomes maliciosos e o armazene sempre longe da aplicação principal e do servidor web. E depois de armazenar, uma boa ideia é usar ferramentas para escanear esses arquivos em busca de possíveis ameaças. Sobre isso, assim como a gente fala sobre validação de entrada, é sempre útil revisar os guias da OWASP que oferecem uma lista detalhada de medidas para proteger o upload de arquivo. E já que a gente falou sobre armazenamento, os logs também são uma ferramenta indispensável para a segurança. Logs devem ser bem estruturados e armazenados em um local seguro, garantindo que contenham as informações necessárias para investigar acidentes. Mas claro, isso sem registrar dados sensíveis como senhas, números completos de cartão de crédito ou informações pessoais críticas, que isso acaba violando, por exemplo, uma LGPD. Além disso, quando necessário, essas informações também podem ser mascaradas ou omitidas. E não adianta você ter um log armazenado se você não consegue analisá-lo de maneira íntegra. Por isso, algo legal e que o livro também recomenda é a integração dos logs com ferramentas de monitoramento, como um SIEM, que é um gerenciamento de informações e eventos de segurança, permitindo que a equipe de segurança ela consiga então receber alertas em tempo real para evitar eventos suspeitos. Aqui você pode, por exemplo, ter em mente situações como várias tentativas de login em um curto período de tempo, ou o uso anormal de recursos ou comportamentos fora do comum que podem ser então identificados e tratados rapidamente. Por fim, o capítulo também aborda a importância de combinar a autenticação e a autorização. Apesar desses dois conceitos funcionarem de maneira conjunta, eles possuem objetivos distintos. A autenticação ela garante que o acesso seja concedido apenas a pessoas ou sistemas confiáveis. Métodos como senhas, autenticação multifator e até biometria ajudam a fortalecer essa etapa. E dessa forma, durante o planejamento da aplicação, é necessário que você já pense qual vai ser o método de autenticação. E além do método de autenticação, pensar também como a identidade desse usuário ela vai ser rastreada pelo sistema. Então, depois do usuário ser autenticado, a gente tem então a autorização, que vai decidir quais serão os recursos da aplicação que esse usuário vai ter acesso. E para você pensar a autorização, uma abordagem muito comum utilizada é o RBAC, o Role Based Access Control. Nesse modelo, cada usuário é atribuído a um ou mais papéis, como administrador, editor ou visualizador, e cada papel tem permissões específicas. Além de implementar, é importante também você testar esses métodos de autenticação e autorização que você decidiu implementar na sua aplicação, para verificar se eles estão funcionando da forma como era esperado. E automatizar esses testes pode ser até uma boa ideia. Nesse capítulo, a autora ela menciona diversas vezes sobre o cuidado que tudo aquilo que o usuário consiga inserir na sua aplicação. Isso é abordado sobre o SQL Injection, como uma principal ameaça e a importância de pensar no controle de segurança contra esse tipo de ameaça. Então vamos falar sobre SQL Injection. Quando a sua aplicação interage com o banco de dados, ela precisa enviar comandos para realizar tarefas como leitura, escrita, atualização ou exclusão de dados. O problema é quando esses comandos incluem dados fornecidos pelos usuários. Se esses dados forem manipulados de forma maliciosa, podem então ser transformados em comandos inesperados para o banco de dados. É aqui que as consultas parametrizadas entram como uma solução eficaz. Em termos simples, o valor da variável é enviado separadamente como um parâmetro e tratado como um dado literal, mesmo que o usuário tente inserir comandos maliciosos. Eu vou deixar aqui também o link da OWASP que fala sobre as principais tratativas para esse tipo de ameaça, porque para alguns casos podem ir além de consultas parametrizadas. E por injection ser um ataque muito comum, construir esses controles de segurança são hoje o arroz e feijão de uma aplicação segura. E já na finalização, realmente,
A Tânia traz uma lista robusta de requisitos de segurança que podem ser extremamente importantes para você verificar antes de construir uma aplicação. É um recurso muito valioso que vai te ajudar a identificar se toda a superfície da sua aplicação ela vai estar coberta por medidas de segurança. Então, em vez de entrar em detalhes dessa lista, visto que a gente já abordou de maneira geral, eu vou trazer o link da OWASP ASVS, que é um recurso amplamente reconhecido e traz aí padrões e boas práticas para a segurança de aplicações. É também uma lista de requisitos que você pode utilizar sem precisar comprar o livro, por exemplo. O OWASP ASVS também é muito interessante caso você queira um checklist confiável, atualizado, detalhado para implementar a segurança desde o início do seu projeto. Chegamos então ao final do capítulo 2. A abordagem da Tânia ela é bastante ampla, trazendo aqui exemplos com Bob para facilitar o entendimento. Tendo então os nossos requisitos já plantados na mente de vocês, vamos então para o capítulo 3, que vai abordar sobre a etapa de design. E um outro tópico que eu acredito que poderia ter enriquecido esse capítulo é sobre a modelagem de ameaça, que vai ajudar a quem constrói o software a pensar nos requisitos, na lógica e nos fluxos de dados em que a sua aplicação provavelmente vai ter de lidar. Ou seja, a modelagem de ameaças ajuda a identificar as ameaças e com isso ajudar a pensar nesses controles de segurança que devem ser implementados. Mas, se você tem interesse em aprender mais sobre modelagem de ameaças, coloque aí nos comentários que eu posso pensar em vídeos paralelos para falar mais sobre isso. Obrigado então por você ter assistido até aqui. Se você gostou, deixe o like, compartilhe nas suas redes, compartilhe na sua empresa, com seus amigos, que esse é um tema muito importante, que tanto pessoas de desenvolvimento ou pessoas de segurança precisam refletir e precisam sempre se atualizar. Mais uma vez, muito obrigado e se inscreva no canal para continuar acompanhando esse projeto. Até a próxima!